Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre 4 livros da Rebecca Solnit. A Rebecca Solnit é uma escritora, jornalista, ativista dos Estados Unidos. Ela nasceu em 1961 e é uma autora que eu comecei a descobrir ano passado. O primeiro livro que eu li dela então foi Os Homens Explicam Tudo para Mim. E agora em janeiro eu li outros 3 livros dela, que são A Mãe de Todas as Perguntas, A História do Caminhar e o A Field Guide to Getting Lost. E gostei muito dos 4 e tal, então acho que eu precisava falar um pouco sobre a obra dela. Vamos lá então, eu vou começar com Os Homens Explicam Tudo para Mim. Esse aqui foi publicado então no Brasil em 2017, originalmente a publicação dele é de 2014. Essa edição aqui saiu pela editora Cultrix e a tradução é da Isamara Lando. Bom, esse aqui é uma antologia de textos, de colunas, ensaios que ela escreveu para alguns veículos. Então ela publica em várias revistas e sites e tal. E esse aqui então é uma antologia. O título, né, Os Homens Explicam Tudo para Mim, vem de um ensaio, que é o primeiro ensaio do livro, inclusive, que tem o mesmo título, em que ela conta um episódio em que ela e uma amiga estavam numa festa e começam a conversar com uma das pessoas que também estavam lá, que se eu não me engano era o anfitrião da festa. E eles chegam num assunto, começam a falar sobre um livro que tinha sido lançado recentemente sobre a questão de cidades e urbanismo. E esse cara tinha lido uma resenha desse livro e comenta algo que parecia interessante, só que ele não lembrava o título. E eles continuam conversando e a amiga fala, eu acho que é o livro dela, né? Ele, não, imagina, claro que não é o livro dela e tal. E criou aquela situação desconfortável em que esse cara não queria admitir que a Rebecca talvez soubesse mais sobre o tema, ou que ela fosse uma escritora realmente muito boa, uma pesquisadora realmente muito boa, enfim, criou essa situação e ela usa isso como gancho para discutir essa situação em que homens se sentem confortáveis de explicar coisas para mulheres que, mesmo quando as mulheres por algum motivo têm mais conhecimento sobre aquilo, então quando é uma profissão de uma mulher, por exemplo, ou quando a mulher é uma grande pesquisadora daquele tema e o cara é um leigo naquele tema e ele mesmo assim tenta explicar coisas para a mulher, né? E é um ensaio bem interessante, mas ela toca num assunto bem importante na minha opinião, mas tem alguns outros muito legais, assim. Todos eles meio que giram em torno dessa questão do feminismo, ainda que de questões de vieses diferentes. Às vezes ela faz uma espécie de talvez, análise de questões que acontecem na mídia, às vezes ela vai falar sobre a Virginia Woolf, por exemplo, enfim, ela vai de diversos temas chegando nessa questão do feminismo. Uma coisa que eu gostei muito quando eu li esse livro, que também me fez ficar curiosa para querer ler os outros livros dela, é o jeito que ela encara o mundo, o jeito que ela lê o mundo e consegue relacionar coisas diferentes numa linha de pensamento, num argumento, em coisas assim. Por isso que eu continuei lendo obras dela. O A Mãe de Todas as Perguntas, Reflexões sobre os Novos Feminismos, ele foi lançado originalmente em 2017, em português também em 2017. Esse aqui saiu pela Companhia das Letras, com a tradução da Denise Botman. Ele é uma espécie de continuação, talvez Os Homens Explicam para Mim. A ideia é a mesma, também é uma coletânea de ensaios, alguns já tinham sido publicados e tal, e ela vai continuar então, de certa forma, falando sobre temas bastante parecidos. Uma coisa que eu achei legal é que ela vai falar um momento em que o feminismo começa a ser talvez percebido pelos homens, praticado pelos homens também. Alguns dos ensaios são bastante necessários no sentido de reafirmar posições e necessidade de um feminismo, afinal de por que ainda é necessário se falar de feminismo e coisas desse tipo. E talvez alguns ensaios que nos interessem um pouco mais nesse mundo dos livros, ela vai fazer alguns comentários sobre algumas questões literárias, digamos assim. Deixa eu só abrir aqui. Ela vai falar sobre, por exemplo,
uma matéria publicada na Esquire que chamava 80 melhores títulos que todos os homens deveriam ler, e vai questionar um pouco essa noção do o que um homem deveria ler, o que uma mulher deveria ler, porque essa diferença talvez seja relevante ou não. São dois livros muito legais. Os Homens Explicam Tudo para Mim e A Mãe de Todas as Perguntas. Eu acho que ela toca em assuntos muito relevantes e ela consegue agregar informações muito que às vezes podem não parecer relacionadas num primeiro olhar, assim, mas ela consegue fazer essa leitura que eu achei muito legal. Uma coisa, porém, que eu achei desses dois livros, principalmente comparando com os outros dois dela, eu acho que muito em relação à questão do formato. Como são antologias de textos curtos, talvez ela nem sempre amplie muito o seu pensamento, às vezes são coisas mais rápidas e coisas desse tipo. Para mim, o livro que eu acho que eu mais gostei dela é esse aqui, A História do Caminhar. Esse livro foi originalmente publicado em 2002 e saiu no Brasil, se eu não me engano, em 2016. Esse livro foi traduzido pela Maria do Carmo Zanini. Como o próprio título já diz, ela vai fazer uma espécie de livro de história que fala sobre a questão do caminhar. E nesse livro, me parece que tendo o tempo para pesquisar e o espaço para escrever, esse livro é bem gordinho na realidade, ele tem, deixa eu tirar aqui só o índice e tal, tem 495 páginas, ele tem uma folha um pouco mais fina, então acho que não parece que ele é tão gordinho. Tendo espaço, eu achei assim absurdamente melhor, assim, eu acho que a discussão foi para outro nível, a qualidade de informação, todas essas questões, assim, eu acho que ela consegue se desenvolver muito melhor num livro feito para ser um livro do que nos textos rápidos, digamos assim. O que no fundo é meio óbvio e meio esperado, né? Esse aqui são textos publicados, sei lá, quase toda semana e tal, então é um pouco natural que essa diferença aconteça, né? Mas o que eu quis dizer é que, assim, eu acho que a capacidade dela de pesquisa, de certa forma até a inteligência dela no sentido dessa capacidade de relacionar as coisas é absurda nesse livro, assim, enquanto aqui é legal, assim. É isso que eu quis dizer. Mas são dois livros que valem bastante a pena. Falando sobre a história do caminhar, ela vai tentar pesquisar em vários campos e vários momentos da nossa história como que se encarava o caminhar, né? O sair para caminhar e o caminhar tanto em termos de locomoção como em termos de só sair para andar e voltar para o mesmo lugar onde você estava depois, né? E ao tentar então fazer esse percurso, ela vai passar por muitos temas e isso é muito interessante. Como ativista, talvez, me parece que a obra, a Sonit tem muitos livros publicados e publica em muitos veículos também. Me parece que a obra dela vai em 3 eixos principais, assim, seria o feminismo, a questão ambiental e uma certa questão urbana em termos de pensar em cidades para pessoas, né? Uma ideia um pouco atrelada à questão da ecologia, da sustentabilidade, mas também tem uma questão social de vivência nas cidades que também está bastante atrelada ao feminismo, né? E a questão da tomada de espaço e tal, então no fundo tudo está ali meio junto. Mas eu acho que nesse livro ela consegue em determinados momentos passar por todos esses temas, o que é bem legal. Ela começa apresentando por que ela resolveu falar sobre isso, ela gosta muito de andar, enfim, e resolveu pesquisar como que era isso, porque raramente se fala sobre isso em outros livros. Também gosto muito de andar, foi o que me deixou interessada nesse livro aqui. Mas como que é essa questão, né, a gente, ao mesmo tempo que está exercitando o corpo, está andando, geralmente você também está pensando muito, né, então tem essa questão meio dúbia. Um capítulo que eu achei muito interessante é o que ela vai falar sobre a questão física, né, de se tornar bípede, questão biológica, e vai falar um pouco sobre algumas diferenças em termos de pesquisa
sobre homens e mulheres e quem andava, quem não andava, né? Essa noção de que os homens saíam para caçar enquanto as mulheres ficavam paradas em casa cuidando dos filhos, e como muitas pesquisas mostram que não tem absolutamente nada a ver, e coisas assim. E é um capítulo muito, muito interessante. Ela vai falar também sobre a questão de peregrinação, né? Esse caminhar como questão religiosa, o que é muito, muito louco, assim, um capítulo também muito interessante. Vai falar sobre o período do romantismo, em que o caminhar, a ideia do caminhar se torna uma espécie de presença na literatura, e a questão do flaner também. Então todo esse universo em que o caminhar se torna culturalmente valorizado. Vai falar sobre a questão da vida nas ruas, então como essa noção do caminhar muda entre você estar num ambiente, no meio ambiente, em espaços naturais, e você estar numa cidade. Vai falar sobre algumas cidades específicas, sobre como é caminhar em Paris, por exemplo. E vai falar também sobre a questão das manifestações, né? O caminhar como um ato político. Nesse espaço ela vai fazer comentários específicos sobre mulheres também, mas também sobre manifestações em geral, manifestações sobre outros temas. Esse livro para mim foi muito interessante. Uma, porque eu acho que ela consegue de fato agregar muitas informações sobre o caminhar, e outra porque às vezes parece que essas noções são muito díspares, assim, muito no nada, e ela consegue costurar tudo isso numa linha de pensamento muito clara e muito lógica e muito explicativa, fora que o texto é muito gostoso de ler. Então eu recomendo muito esse livro, principalmente para quem gosta de caminhar, mas eu achei, assim, foi uma leitura muito, muito, muito legal. O último livro que eu li dela, então, foi o A Field Guide to Getting Lost. É um guia de campo para se perder. Esse livro não saiu aqui no Brasil ainda, se alguém souber alguma coisa, me avisa. E o sol tá indo embora, espero que não fique muito escuro o vídeo de repente. Esse livro aqui, de todos eles, me parece que é o mais autoral, mais pessoal dela. Ela vai, em vários momentos, baseada em experiências próprias, discutir noções de se perder. Então, se perder fisicamente, né, geograficamente, mas às vezes também se perder psicologicamente, né? Ela começa contando a primeira vez que ela bebeu na vida. Então tem essa questão também. Também tem a questão do se perder em termos de se perder como identidade de família. Eu fiquei bem impressionada, o jeito, de novo, pra mim uma das coisas mais marcantes da obra dela é essa questão de costurar coisas que parecem muito diferentes, mas esse aqui, ela ainda traz muitas referências de leituras e de experiências, mas ela faz de um jeito bastante mais pessoal, bastante mais leve do que nos outros livros que são de história, de colunas e coisas desse tipo. Esse aqui é mais uma investigação pessoal. Talvez me lembre um pouquinho o que a Meg Nelson faz em Argonautas, assim, não, ela não vai tão longe, mas é algo mais parecido, assim, com isso. É sobre abandonos e sobre coisas desse tipo. É difícil falar sobre esse livro. Uma coisa que ela puxa aqui que eu achei bem legal, ela vai falar sobre os conquistadores, né? E essa noção de você sair pro nada pra tentar encontrar. Você não sabe direito o que você está procurando e tal. Então, também é um livro bem diferente, um tema bem interessante. Enfim, gostei muito de ler os 4 livros da Sony. O que eu mais gosto, eu acho que é a História do Caminhar, mas os 4 livros são bons. E eu tô com bastante vontade, ela tem vários livros, tipo, ela tem algo como uns 15 livros publicados. Então eu tô com bastante vontade de continuar descobrindo a obra dela. Aliás, se alguém de vocês tiver algum tipo de recomendação, já leu alguma outra coisa dela, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E bom, era isso, acho que era mais ou menos isso que eu queria comentar sobre os livros. Caso alguém de vocês já tenha lido, também me avisa o que vocês acharam de algum dos 4 aí nos comentários. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.